O pastor me pegou assim de supetão, mas é para a glória do Pai que eu estou aqui. Amados, a única coisa que eu tenho para falar para vocês é que eu, como muitos de vocês aqui, fui criado em lar evangélico. E eu fui criada muito bem educada, moralmente, aquela coisa toda. Mas eu vivia uma hipocrisia. A minha vida era uma hipocrisia. Nada batia. O que eu era não batia com o que eu fazia dentro da igreja a vida toda. Muito obreira, fazia de tudo. Dava aula para adolescente, trabalhava com jovens, cantava, fazia parte de grupos e mais grupos, mas não tinha a vida de Cristo. Não tinha mesmo. Mas um dia eu ouvi essa palavra. Fiquei com os olhos tapados, né? Um bom tempo. Porque a minha justiça própria era tão grande que eu achava que não podia, sabe? Como que Cristo, como que eu tinha havido morrer, como Cristo havia levado a minha natureza com Ele. Né? Eu era cheia de justiça própria. E demorou um pouquinho para eu crer nisso, sabe? Mas demorou porque eu era muito justona, por isso que demorou. Mas o Pai fez essa obra de transformação, de regeneração. A palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é o ponto alto. Eu era presa, eu era escrava de religião, escrava de um monte de coisa. Mas Cristo me libertou através da minha morte e ressurreição com Ele. E toda a honra, toda a glória pertence a Ele. E eu gostaria que todos aqui um dia experimentassem essa vida que eu tenho hoje, que é uma vida totalmente diferente da que eu vivia. Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o espírito da vida e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito da vida, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito da vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito da vida, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenou. Então o espírito da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Damos-te graças, Pai Celestial, pela tua palavra, viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Graças te damos porque ela é a espada do Espírito, o Espírito da vida, que vivifica segundo a tua palavra. Nesta noite estamos certos de que farás a obra para a qual designaste, em nome de Jesus. Amém. Não é necessário a gente tocar muito neste fato, porque isto é fato consumado, que todo homem, todo ser humano, todo ser vivente fisicamente, ele está morto.
do ponto de vista espiritual. O homem nascido na carne, que tem vida biológica, ele está destituído da vida espiritual, da vida do espírito. Ele está morto espiritualmente. E a obra de Deus, a obra da salvação, implica na vivificação destes mortos espirituais. A obra divina é toda ela calcada no projeto de Deus de vivificar os mortos, de fazer com que estes mortos espirituais se tornem vivos, vivos para Deus. Uma vida real, uma vida que não é apenas uma aparência. O homem tem uma vida biológica, ele tem o seu bios, ele tem a sua sensação orgânica, ele tem a sua vida física, e ele também tem a sua vida psíquica, a vida psique, a vida da alma. Ele é composto de duas qualidades de vida: a biológica, que determina o comportamento físico do homem, os instintos, aquilo que ele sente para mexer as pernas, para se locomover, para fazer, e a vida psíquica, que o capacita a manifestar as emoções, o intelecto, não é? A vida da alma. Estas duas vidas estão no homem, mas ele não tem vida espiritual. Ele está morto, como nos diz Efésios capítulo 2, versículo 1, mostrando que o homem está morto espiritualmente. Quando ela mostra aí que ele vivificou o homem, é porque ele estava morto nos delitos e pecados. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quando ele veio para vivificar, isto é, o Senhor Jesus Cristo veio para nos vivificar, nós estávamos mortos, como mortos estão todos aqueles que não foram vivificados pelo Espírito, pela obra de Cristo, mortos em ofensas, em delitos e pecados. Mortos significa separados da vida de Deus. Não há um relacionamento com Deus. Pode até haver um relacionamento na igreja, na religião. Pode ser até que a pessoa seja uma pessoa ativa, participativa, uma pessoa realmente que se manifeste com muita ação na sua igreja ou denominação ou religião. Mas vida espiritual, vida com Deus, ela não tem. Está morto, completamente separado de Deus. E o homem, para ganhar a vida de Deus, a vida eterna, a vida Zoe, ele precisa perder esta vida da alma, esta psique, esta vida que impede o homem de ter a vida de Deus. A vida psique é antagônica, é contrária, é antípoda, para usar um adjetivo bem forte. Ela está aí lado oposto da vida de Deus. A vida de Deus é uma vida humilde, simples, singela, é a vida da graça. Esta outra vida da alma, esta vida do pecado, ela é arrogante, orgulhosa, déspota. E o homem precisa perder esta para ganhar aquela. E é isso que a Bíblia nos mostra em João capítulo 12, versículos 24 e 25. Uma sequência no texto que evidencia que é preciso perder uma vida para ganhar outra. No versículo 25 existe 3 vezes a palavra vida. As 2 primeiras significa psique, a última Zoe. Então você perde a psique para ganhar a Zoe. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Aí neste versículo nós encontramos uma troca de vidas. Aquele que ama, aquele que admira, aquele que venera a sua vida psique, vai perdê-la. Mas aquele que abomina,
Aquele que detesta esta vida vai ter uma transformação de vê-la tornada em vida eterna. Uma zoe divina. Trocou, tirou esta e colocou aquela. Esta troca de vidas é uma obra que só Deus pode fazer. Ele tira a velha vida egoísta e coloca no lugar uma nova vida. Para que haja esta vivificação, é necessário que se tire a vida do pecado. A vida perversa que o homem ganhou lá no Éden com o pecado. É preciso morrer para se nascer. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 36. A semente não nasce se primeiro não morrer. É preciso morrer para ser vivificado. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Insensato. Você sabe o que significa insensato? Sem senso, sem juízo, mentecapto, descabeçado. É o indivíduo que pensa que para renascer não precisa morrer. É preciso morrer. Quando nós olhamos aquele texto de Ezequiel, que aponta o vale de ossos sequíssimos, ressequidos, esturricados, vem a palavra do Senhor ao profeta perguntando: poderão estes ossos ser vivificados? Isto aqui é coisa estranha. O profeta só levanta esta questão: Senhor Deus, tu sabes. É impossível, mas tu sabes. Tu és o único capaz de vivificar os mortos. Então veio a ordem: filho do homem, profetiza. Dize a estes ossos sequíssimos: faze ouvir a palavra do Senhor. Ossos que ouçam. Que coisa impressionante. Um osso que não pode ouvir, que não tem capacidade para ouvir, este osso agora recebe uma revelação, uma ação, uma manifestação da palavra, para que esta palavra venha vivificar estes mortos. Perdendo aquela velha vida, a vida que nós tínhamos, a vida do ego, nós somos salvos pela vida de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 10, mostra que o avivamento vem pela vida de Cristo. Nós precisamos perder a nossa para ganhar a dele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós somos salvos não pela morte de Cristo. Nós somos salvos pela vida de Cristo. Eu preguei muito no passado que Jesus morreu para me salvar. Não sei se você já ouviu isto. Jesus morreu para nos salvar. A senhora já ouviu? Já. Muitas vezes. Mas a Bíblia não diz isto. A Bíblia não diz isto em lugar nenhum. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou para nos salvar. Que nós não somos salvos pela morte de Jesus. Nós somos salvos pela vida de Jesus. Na morte de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus, porque o impedimento que era o pecado, este foi destruído naquela morte. Jesus Cristo, na sua morte, nos reconciliou com Deus, porque Ele retirou a fonte, a causa que produzia toda esta inimizade, que era o pecado. A sua morte foi uma morte reconciliadora, mas a nossa salvação é por meio da sua vida. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
nós somos salvos pela ressurreição de Cristo, que é a vida de Cristo introduzida no nosso interior. A obra da vivificação, toda ela começa pela palavra. Nós não somos vivificados por outro método. O método de Deus é o método da palavra. No Salmo 119, versículo 25, a Bíblia nos declara que Deus nos vivifica pela sua palavra. Eu dei um assusto aqui para acordar alguns que estão dormindo. E vou dar outros gritos. Se você quer dormir, durma em casa. Vivificados pela palavra. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Vamos voltar ao texto bíblico, porque algumas pessoas ainda estão rindo por causa do grito. Agora precisam ser vivificados pela palavra de Deus. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Quem é que vai me vivificar? Qual é o instrumento que Deus tem para a nossa vivificação? Vivifica-me segundo a tua palavra. É a palavra de Deus um instrumento da nossa vivificação. Ninguém é vivificado por animação. Não é vivificado por música. Não é vivificado por oração. Nós somos vivificados pela palavra. A palavra de Deus é o instrumento de Deus para a nossa vivificação. Foi por ela, e é por ela, que Ele realiza o seu avivamento, a sua obra de fazer com que estes ossos secos sejam vivificados. Dize a minha palavra, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Nós somos vivificados pela palavra de Deus. Salmo 119, versículo 50. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. A tua palavra me vivificou. O contato da palavra com o coração do homem produz no homem um estado de vida. Esta palavra de Deus aviva. Ela produz avivamento. Não produz animamento, mas avivamento. Não é coisa de alma, é coisa do espírito. Porque a vida da alma é removida para que a vida do espírito seja manifesta. Arranca-se a alma e põe-se o espírito. Arranca-se a vida almática e põe-se a vida espiritual. Se não tiver o almático, ponha por minha causa, porque se Ibrahim Suede pode inventar a palavra, eu também posso. É a vida do espírito pela palavra que vai avivar a obra. Salmo 119, versículo 107. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Vivifica-me segundo o que, meu irmão? Tua palavra. Vivifica-me segundo a reunião de avivamento da igreja. Vivifica-me segundo aqueles movimentos de língua estranha. Vivifica-me segundo o movimento de oração intercessória. Não, Senhor. Vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus é o instrumento de avivamento. Nós somos avivados, não é por outro caminho, é pelo caminho da palavra. Esta palavra é que produz em nós avivamento. João 6:63. A palavra que vivifica é a palavra viva do Espírito, não a palavra morta. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Aleluia! A palavra é o instrumento de Deus para a vivificação. Havia ali um grupo de discípulos que, ouvindo a palavra dura de Jesus, saiu e foi embora. E Jesus ainda perguntou aos seus discípulos mais próximos: não quereis vós também vos retirar?
E Pedro respondeu e disse: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Porque estas palavras de vida eterna são exatamente as palavras que avivam quando nós recepcionamos a palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo. Ele, este Deus que pela sua palavra nos vivifica dentre os mortos. Estando nós mortos, nos vivificou juntamente com Cristo. E nós encontramos a palavra de Deus nos referindo em Romanos capítulo 4, versículo 17. O fato de que é Deus quem traz à existência as coisas que não existem e faz a vivificação dentre os mortos. Ele é aquele que vivifica dentre os mortos. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Graças a Deus. Abraão recebeu uma ordem: sai da tua parentela, da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Tu serás uma bênção, em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, você vai ser pai. Ele tinha 75 anos quando ouviu esta ordem. Saiu e peregrinou para a terra de Canaã, e lá ele ficou. De lá ele foi para o Egito, ele retornou para Canaã, e lá ele viu que Deus não estava cumprindo a palavra que ele havia dito. Quando ele estava com 86 anos, ele e Sara fizeram um projeto de ajudar Deus. Vamos aqui fazer um auxílio, porque Deus não tem capacidade, Deus não tem competência de cumprir a sua palavra, então nós vamos fazer aqui uma coisinha, vamos ajudar a Deus. Sara trouxe um plano para ele, um plano novo, aquilo impressionou Abraão. Ele estava já acostumado com Sara, de repente aparece uma coisa nova, e ele ficou impressionado com Agar, e ficou entusiasmado, essas coisas assim, animado. É aí que a animação estraga tudo, e gerou um filho na carne. E Deus se ausentou da vida de Abraão, e por 13 anos, ele ficou lá, tocando o seu projeto da carne. Mas quando ele tinha 99 anos, apareceu o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, e disse a Abraão: anda na minha presença e eu te farei perfeito. Agora você vai ser pai. Abraão riu, porque agora ele já tinha perdido a sua potência sexual, e Sara tinha perdido o costume das mulheres, além de ser estéril. 3 impedimentos. 2 do lado da mulher, 1 do lado dele. Agora que o Senhor vem dizer que eu vou ser pai, eu disse para você há 24 anos atrás que você seria pai. Eu não lhe disse que você tivesse qualquer atuação nisto, eu disse que você seria pai. A minha palavra é palavra que vivifica mortos. Você precisa crer nesta palavra e não ficar aí querendo ajeitar e ajudar Deus. E agora Abraão gera um filho da impotência, um filho da esterilidade, um filho do cessar da menstruação, um filho que não poderia nascer segundo as leis naturais, mas não segundo a palavra de Deus. A palavra que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Esta palavra que vivifica os mortos é a palavra que aviva. Nós somos vivificados por Deus por meio de sua palavra, e Ele nos tira do poder das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor por meio desta palavra que é o poder de Deus. Graças a Deus por esta palavra. Vivifica os mortos exatamente no único lugar
que os mortos poderiam ser vivificados? Em Jesus, no seu Filho. João 5:21 mostra que Jesus Cristo veio com a missão de vivificar. A sua missão é realmente a de fazer o avivamento, pois ele era o Verbo de Deus encarnado, a palavra que gera, que aviva, que vivifica. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. O Filho vivifica aqueles que quer. O Senhor Jesus Cristo veio com a missão de vivificação, de avivamento. Mas para que ele pudesse realizar a obra do avivamento, ele precisava remover a obra que gerou a morte. O que é o salário do pecado? Então ele teria que remover aquilo que gerou a morte, que é o pecado. E ele teve que produzir a morte do pecador com ele. A morte de Cristo teria que ser inevitavelmente a morte do pecador. Assim como o pecado de Adão foi a morte espiritual do pecador, a morte de Cristo foi a morte da alma pecaminosa. Cristo morreu a morte que eu deveria morrer. Como Adão, quando comeu da árvore, morreu a morte espiritual e nula transmitiu, como diz a Escritura, em Romanos 5,12, que por um só homem entrou o pecado e com o pecado entrou a morte. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Todos pecaram. Por um só homem entrou a morte. Agora também por um só homem entrou a morte para o pecado. Cristo morreu e nos fez morrer com ele. A morte de Cristo é a anulação do princípio do pecado. Ele é aquele que cancela a vida pecaminosa. Ele veio para destruir o pecado. A Bíblia nos diz lá em 1 João 3:8, todo que comete pecado, nós vamos falar aqui mesmo, todo que comete pecado é do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele se manifestou para destruir o poder do pecado. Ele veio para isto, e ele o fez cabalmente, totalmente. A morte do Senhor Jesus Cristo, em última análise, é a minha morte, para que na sua ressurreição fosse a minha vivificação. Vamos olhar primeiro 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que mostra a universalidade da morte de Cristo e a totalidade da morte da humanidade. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Quantos morreram quando Cristo morreu? Quantos morreram quando Cristo morreu? Esse todos ainda ficou alguém com a boca fechada, sabe? Porque a incredulidade chega achando que nesse todos escapou alguém. Mas a morte de Cristo foi a morte que incluiu todos. Mas ele incluiu a todos para quê? Ele veio para quê? Nós lemos ali em João 5:21 que ele veio para dar vida a quem quer. A quem quer. E nós vamos olhar agora em Efésios capítulo 2, versículo 5, que houve uma co-ressurreição. Se houve uma co-crucificação, uma crucificação com Cristo, também há uma co-ressurreição com Ele. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos vivificou juntamente com Cristo.
Nós somos vivificados segundo a palavra de Deus. Sim ou não? Nós somos vivificados dentre os mortos, porque Ele chama à existência as coisas que não são, como se fossem. Sim ou não? Nós somos vivificados pelo Filho. Sim ou não? Sim. Nós somos vivificados juntamente com Cristo. E juntamente com Ele nos vivificou. A minha vida espiritual não é produto de educação religiosa, não é produto de esfregação de banco de igreja, é produto da graça que foi otorgada em Cristo Jesus na sua ressurreição. Ele me vivificou. Eu dou graças a Deus porque a vivificação é ato em que eu recebo a ação, está na voz passiva, e nos vivificou. Nós não nos vivificamos, nem estamos nos vivificando, nós fomos vivificados na ressurreição de Cristo. Ali está o ponto de nossa plena salvação. Esta vivificação é no espírito e no coração. Isaías 57, versículo 15, mostra que Ele vivifica no espírito e vivifica no coração. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ele se manifesta para vivificar o espírito e o coração. A obra interior. Você sabe que todo o problema do homem está dentro do homem. Não é uma questão da casca, é uma questão de conteúdo. E esta vivificação tem que acontecer exatamente lá dentro. Religião que encabresta, religião que agrilhoa, religião que aprisiona, esta não presta. Por quê? Porque ela simplesmente põe uma corda e prende a pessoa ali e a mantém debaixo, subjugada dos tacões da lei, da opressão do fogo do inferno e de outras coisas mais, mas no interior a vontade do homem está imbricada para o outro lado. Ele está com uma vontade de fazer aquilo que a lei manda não fazer. E às vezes ele não faz por fora, mas faz por dentro. E a intenção do coração dele é terrível. Eu sei disto muito bem, porque conhecia bem a minha natureza. Que muitas vezes eu estava muito bem comportado por fora, mas por dentro estava agindo como o maior e mais terrível de todos os desgraçados pecadores. E Deus, que não mede o homem pela aparência, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Deus que está interessado com o coração do homem, que está interessado em ver não a fachada, não o verniz, mas o conteúdo. Deus tem que fazer esta obra no contrito de espírito, no abatido do coração, para transformar lá dentro, vivificando dentre os mortos esta pessoa. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus olha para o coração. Deus está interessado no seu coração. Deus não está interessado na sua fachada, no seu comportamento. A intenção do seu coração vale muito mais diante de Deus do que todos os atos que você pratica por fora. Ele vai olhar o coração.
E a palavra de Deus está mostrando que ele vem vivificar inicialmente a obra interior, a obra do coração, do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 10, mostra que a obra de Cristo é exatamente para avivar este interior. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito que vive por causa da justiça. Mas o Espírito vive por causa da justiça. É um avivamento interior. É um avivamento do coração. A obra de Deus é exatamente vivificar o espírito e o coração. Depois de vivificado o interior, o Espírito de Deus vem vivificar o corpo. O corpo também será vivificado, porque ainda habitamos num corpo mortal. Aí estamos bem pertinho, Romanos 8, 11. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Cristo Jesus veio e me deu vida espiritual, estando eu morto nos delitos e pecados. Mas aonde está esse Espírito vivificado? Num corpo mortal. Num corpo que ainda sofre as consequências do pecado na carne. Mas este corpo mortal será, veja o tempo do verbo, será vivificado pelo Espírito que em vós habita. A declaração bíblica é esta: se em vós habita o Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, este mesmo Espírito que levantou Jesus vivificará, futuro, os vossos corpos mortais, pelo mesmo Espírito que em vós habita. Este corpo meu aqui, ele sofre ainda a corrupção das consequências do pecado que tão de perto nos rodeia. Ele ainda é enfermiço, ele ainda carrega o peso de inclinações, de aspectos genéticos influenciados pela consequência do pecado que está na natureza. Nós temos em Romanos 8, versículo 17, versículo 20 a 23, 20 a 23. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Esta redenção do nosso corpo mostra que a natureza, a criação, geme em dores de parto. Ela geme angustiada por causa da consequência do pecado, debaixo da vaidade. Ela está sofrendo. Nós estamos vendo aí terremotos, maremotos, nós vemos secas, agora nos Estados Unidos uma seca enorme, e em outros lugares, aspectos de desequilíbrio ecológico. Isto tudo é fruto do pecado na natureza. A natureza geme, angustiada, e o corpo faz parte da criação da natureza. O corpo foi criado do pó da terra, e traz a consequência do pecado no corpo. Por isso que a Bíblia diz: se Cristo habita em nós, o Espírito está vivo, mas o corpo é morto, é mortal, está morto por causa do pecado. O pecado que opera ainda na esfera do corpo, gerando uma situação bastante interessante. Um espírito regenerado num corpo não regenerado.
mas um corpo que aguarda a regeneração, a vivificação pelo Espírito. Naquele dia, quando a trombeta tocar, o Senhor Jesus vier, os mortos que morreram em Cristo Jesus, num piscar de olhos, ao soar da última trombeta, ressuscitarão com corpos incorruptíveis, vivificados, corpos de glória. E nós, os vivos, diz a palavra de Deus, seremos transformados na semelhança do corpo do Senhor Jesus Cristo, para habitarmos com Ele nos ares, para encontrarmos com Ele, termos a mesma vida da ressurreição. Este mesmo Espírito que vivificou o nosso espírito por meio da obra do Calvário, vai vivificar este corpo mortal. Isto é uma coisa muito gloriosa. Saber que este corpo será transformado. Que coisa, realmente, não temos nem palavra para descrever esta obra da vivificação. Ele, depois de vivificar, o Espírito vem exatamente dar vida ao corpo. 1 Coríntios capítulo 15, de versos 20 a 23, o Senhor Jesus veio para ressuscitar dentre os mortos, dentro da sua ordem. Primeiro ele, depois aqueles que têm a esperança na obra dele. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Esta vivificação aí, esta ressurreição é a ressurreição do corpo. O corpo será ressurreto. Eu não tenho dúvida, é por isso que às vezes a gente tem essa confiança, essa ousadia, não é? Não se pode matar uma pessoa em Cristo Jesus. Você pode fazê-la dormir por algum tempo. Uma bala assassina que atinge uma pessoa que está em Cristo Jesus, ela não o mata. Ela apenas tira a vida biológica por algum tempo e ela fica esperando lá. E como um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, e a eternidade não tem tempo, na hora que tocar a trombeta, este corpo sairá completamente novo, restaurado pela vida que o Espírito vivifica. Pronto. Mas quem vai participar deste evento? Só aqueles que foram vivificados em Cristo no seu Espírito. Não adianta você querer fazer negociata. Não adianta você querer fazer barganha dizendo, mas olha, eu frequentei a primeira igreja batista de Londrina e eu até achava bonita a mensagem do novo nascimento. Eu até fazia parte do partido do PNN. Partido dos Novos Nascidos. Eu gostava de ouvir. Eu me deleitava. Você gostar não é o assunto. O assunto é você crer na palavra de Deus que diz que você foi crucificado juntamente com Cristo e ressuscitado juntamente com Ele. Tem muita gente aqui na igreja que é fã da mensagem. Outros que vêm aqui para bisbilhotar. Outros que vêm para dar recado a pastores por fora. O que você vem, do jeito que você vier, vai ter chumbo, porque se não nascer de novo, vai entrar no reino do diabo, não do de Deus. Mas se nascer de novo, vai entrar no reino de Deus. Quer o pretexto que lhe trouxe aqui, ou qualquer coisa, razão, você precisa nascer de novo. Você que não é nascido, você que é igrejificado, você que é religioso, você que faz tudo com tanto empenho, mas se não nascer de novo, para nascer de novo precisa morrer. Insensatos, não nasce se primeiro não morrer. E em Cristo nós morremos, e em Cristo ressuscitamos. Aleluia. É a vivificação, vivificando-nos completamente. Nova criatura, tem um novo coração, um novo espírito,
num corpo não regenerado. Mas ele é novo por dentro. E terá esse corpo regenerado. Esse corpo que vai receber a ação vivificadora na volta do Senhor, como no texto que acabamos de ler. A vivificação é um estado de vida. Um estado de vida, não um ato, mas um estado. É um processo onde a vida de Cristo há de se manifestar no nosso corpo mortal. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 10 e 11, nos mostra que a vivificação é exatamente este levar a vida de Cristo num corpo mortal. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. A fé, meus irmãos, não é um ato. A fé é um processo. Tem gente que diz assim, eu criei na minha morte com Cristo. Eu criei que eu morri com Cristo. Mas a Bíblia está dizendo assim, eu criei e continuo crendo. Eu criei que eu morri com Cristo lá no Calvário, e aquilo não é um ato, é um processo, é uma linha, é uma continuidade. Eu morri, levando sempre em nosso corpo o quê? O morrer de Jesus. Quando é que você está morto? Você morreu, eu morri e continuo morto. Eu morri e continuo morto. Quem vive em mim não é mais eu, é Cristo. Não mais eu, mas Cristo. O morrer de Jesus é um contínuo, é um ato contínuo. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Amanheci crucificado, continuo crucificado, vou dormir crucificado, vou acordar amanhã crucificado, vou para o Rio de Janeiro crucificado, mas não é só isto. Não é só isto. Carrego o morrer de Jesus, onde? A sua tradução disse sempre, por toda parte. Sempre, por toda parte. E por toda parte. Sempre é advérbio de tempo. E por toda parte é uma ideia de local. Aonde é? Sempre. Sempre é quando? É sempre. Quando é que é sempre? E quando é que não deixa de ser sempre? Se é sempre, é sempre. Levando sempre, e aonde? Quer dizer que quando eu vou ao banheiro, devo levar o quê? A mortificação de Jesus. E quando eu estiver vendo o programa de televisão, é levando a mortificação de Jesus. E quando estiver jogando futebol, levando o quê? A mortificação de Jesus. Para quê? Olha aí. Para quê? Para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. O corpo continua mortal por causa do pecado. Esse corpo não sofreu regeneração. Ele ainda está sujeito às influências que está neste mundo. Nós temos aqui, estão nesse mundo, nós temos aqui a Anésia. A Anésia sofreu um acidente. Ela ficou paralítica. E o corpo dela ainda está sofrendo. Mas certamente Deus Todo-Poderoso também pode curá-la. Também, isso é verdade. Que para Deus não existe neurônio que não respeite a ação da sua palavra, pois ele vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E nós podemos ainda ter uma grata surpresa divina de ver a Anésia andando para a glória de Deus Pai. Isto é possível? Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E Ele é o que vivifica os mortos. Mas isso não é possível, porque um neurônio morto, uma vez morto, ele fica morto para sempre. Fica morto para sempre do incrédulo. Mas para aquele que crê, tudo é possível ao que crê. Ele vivificou os mortos e disse a Lázaro, fedendo, Lázaro sai. E ele não saísse. E que ele não saísse para ver o que acontecia.
Os pedaços iam se juntar numa carreira louca, porque o Senhor da vida é capaz de vivificar os mortos. É este estado de vivificação, não um ato de vivificação, é um estado. E é uma obra desta palavra divina, esta palavra que aviva pelo Espírito, não uma palavra morta, mas a palavra viva do Espírito que vivifica. 2 Coríntios capítulo 3, 4 a 6. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Filho do homem, estes ossos podem viver? Senhor, tu sabes. Filho do homem, profetiza. Profetiza o quê? Se profetiza o quê? Profetiza a palavra de Deus. E quando ele começou a profetizar, o Espírito trouxe carne, músculos, nervos, trouxe pele, e ali estava um montão de cadáveres, incontáveis. Diz a Bíblia que houve um reboliço quando ele começou a profetizar. Houve um reboliço lá naquele vale, osso com osso se batendo. Vocês já escutaram reboliço? Vocês ainda não escutaram o reboliço? Eu tenho escutado o reboliço de osso com osso. Tenho ouvido em todas as igrejas os ossos se batendo, ossos secos se batendo, correndo de um lado para o outro, se debatendo e batendo um contra o outro e fazendo uma zoada. Osso seco, isso já é a obra de avivamento de Deus. Os ossos das igrejas mortas, de todas as denominações, de todas elas, não tem uma, estão se debatendo com a profecia da palavra da regeneração. E há um reboliço, um bendito reboliço, um alvissareiro reboliço. E Deus há de fazer esse reboliço maior quando estes ossos estiverem se batendo, osso com osso. E depois vai se organizando aí, mas ainda é defunto, é corpo morto, sem vida. Agora, dize ao Espírito, Espírito da vida, vem e assopra sobre estes mortos para que vivam. Espírito da vida, manifestas a vida sobre estes corpos mortos, trazendo a vida, porque nós somos salvos pela vida. Não é pela organização, é pela vida. É pela vida de Cristo. Esta vida que dá vida. Cheios da vida de Cristo, somos agora avivados. Somos agora transformados. A obra de Deus, meus amados, é nada mais e nada menos do que esta. Deus, por sua palavra, nos aviva, ressuscitando-nos dos mortos. Primeiro, nos tirando a vida velha e dando-nos a sua vida nova em Cristo. Para ser não um ato, mas um estado. Um estado de vida onde Cristo se manifesta no nosso interior. Eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Avivamento. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Agora você vai me contar quantas vezes aparece a palavra morte neste versículo e quantas vezes aparece a palavra vida. Eu estou
crucificado com Cristo. Apareceu a palavra morte aí, na palavra crucificação. E vivo, não mais eu. Vivo, não mais eu. Nesse não mais eu, tem a morte outra vez do eu aí, não mais eu. Mas aparece a palavra vida, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. 5-1. Parece até vitória do Fluminense. Uma vitória de 5-1. 5 vidas contra uma morte. E esta morte foi no Calvário. E esta vida foi na ressurreição. Este avivamento de Cristo em mim, me fazendo ser participante da sua morte e da sua vida, é uma coisa maravilhosa. Você não tem que ser religioso, você tem que ser filho de Deus. Para você ser filho de Deus, você não tem que se esforçar. Você tem que crer na obra do Calvário, que foi consumada em Cristo, nos fazendo morrer e ressuscitar com Ele. Você não tem que pagar nada, já está pago. Não foi por preço de prata e ouro que nós fomos resgatados de nosso fútil modo de viver, mas mediante o sangue do Cordeiro derramado, o preço da morte. Ele morreu e nos fez morrer nele. Ele ressuscitou e nos ressuscitou com ele. Isto é avivamento. Cadê sua vida velha? Esta morreu. E de quem é a vida que você tem agora? É de Cristo. Cristo é minha vida. Gosto muito daquela ilustração, para terminar, do Otmani num trem, quando um moço chegou, eram 3 moços que estavam no mesmo vagão ali, no mesmo local, a mesma cabine, e um moço olhou para ele e disse assim: ô moço, vamos matar o tempo? Nós estamos viajando aqui para tal cidade, e você poderia acompanhar-nos jogando uma partida de pôquer. O Otmani olhou para eles e disse: infelizmente eu não posso jogar com vocês, porque eu não tenho mãos. Como? E de quem são este par de mãos que você tem aí? Ele disse: esses não são meus. E de quem são? Você está louco? Disse: não, eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essas mãos são de Cristo. E sabe o que aconteceu? Ao invés de matar o tempo, o Otmani remiu o tempo. Porque a Bíblia diz que nós não devemos matar tempo. Mas diz: remi o tempo porque os dias são maus. E o Otmani então começou a pregar para aqueles homens, enquanto a viagem rodava. Eu não sei se o resultado foi vidas regeneradas, mas sei que o resultado foi a palavra pregada, e como ela não volta vazia, ela fará. Esta boca aqui de quem é? Esta boca é de Cristo, porque eu estou crucificado e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esta boca agora fala a palavra de Deus. Ela age para testemunhar a palavra de Deus. Amém?